Glória a Jesus. Eu cumprimentei com a paz do Senhor, né? Se não cumprimentei, eu cumprimento agora a paz do Senhor. Você recebe de novo. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. O meu coração está sobremaneira alegre. Obrigada, amiga. Essa noite, além de nós louvarmos ao Senhor, esse momento de adoração me trouxe... O pastor falou quando chega numa certa idade, eu não queria falar isso não, porque não fica bem mulher falar isso. Mas a gente chega numa certa idade e fica com saudosismo. E essa noite é uma noite de louvor e adoração e muita saudade. Muita saudade. Saudade de músicos na igreja, saudade de música boa, saudade de adoração, saudade de um tempo que na igreja a gente não podia tocar certas coisas, cantar certas coisas. E se hoje já é difícil para um grupo, você imagina a gente lá nos anos 70, anos 80, e queria fazer um solo desse na guitarra e não podia. Não podia. Quando começou esses pedais aí na igreja, né? Podia não. Só que não era assim, a distorção era feita com outra coisa, né? Era a guitarra que tinha aquele cabinho, a gente puxava e fazia aquele, né? A gente puxava aquele negócio, meu Deus do céu, você não podia, você ia levar aquilo para a igreja, você tinha que tirar aquela distorção da igreja, não podia de jeito nenhum. Fazia um solinho, depois quando aparece o grupo Elo, o grupo Logos, que começa a colocar aquilo, tinha pastor que nem gostava, o rebanhando, então, meu paletó listrado era de uma listra só, misericórdia, coisa que hoje é curtição, naquele tempo você não podia ouvir. Então, quando aparecem as músicas bem elaboradas, orquestras, Rio de Janeiro tem uma cultura musical muito forte, né, de orquestra, de banda, e a minha família toda tem formação musical, toda, muitos maestros na Marinha, na Aeronáutica, no Exército. Essa noite foi uma noite muito profunda de adoração e de muita saudade. Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada músico aqui que esteve. Os meninos ali, eu não fechei a boca porque eu ia ter muito trabalho, porque toda hora elas estavam abrindo. Isso é inspiração, né, para vocês. E está chegando um novo tempo aqui, irmãos. Aproveita esse tempo que Deus está dando. Se instrua, estude, aproveite. E agora a gente vai um pouquinho junto aqui, uma responsabilidade muito grande essa noite, visto que nós temos muitos pastores e músicos que ministram a palavra de Deus. Então eu quero pedir licença só para ser instrumento de Deus aqui nessa noite, né? A palavra de Deus, a gente vai ler aqui os versículos e ela fala por si própria. Eu vou só usar o microfone para repetir aqui os versículos. João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos ensinará, anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Senhor, eu te dou graças por essa oportunidade tão linda que o Senhor nos dá nessa noite, de te adorar na beleza da tua santidade, reconhecendo que o Senhor é Deus, é tremendo, é poderoso, é glorioso, é forte, é rei, é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o Senhor dos senhores, o filho de Davi, aquele que transforma as vidas, aquele que faz milagres, aquele que é a verdadeira adoração e aquele que merece todo o nosso culto, Senhor. Nessa hora nós nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito, e que no nosso coração seja semeada a Tua palavra de uma maneira profunda, diferente e especial. Que saiamos daqui alimentados também neste quesito,
mais crentes, melhores. Senhor, que sintamos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Quando foi apresentado para nós o projeto desse culto, desse trabalho, eu comecei a orar a Deus sobre que mensagem, quando me disseram que eu traria essa palavra, nós traríamos ou leríamos ou falaríamos com a igreja. E obviamente esse é um culto temático, que precisamos ter a palavra e uma palavra temática. Fomos nos informando a respeito de muitas coisas, mas de repente Deus ele é assim, Ele nos surpreende, porque você precisa ter coisas, e eu vi aqui em alguns momentos os músicos que ensaiaram muito, porque eles fizeram aqui desenvolvimentos difíceis e que requerem ensaio, mas em algum momento eles dizem assim: o que a gente vai tocar agora? O que a gente vai fazer agora? Porque você às vezes tem toda uma situação preparada, mas chega na hora do laço, Deus te surpreende com alguma coisa que você precisa ter sensibilidade à voz dele, para você encaixar naquele momento, naquele perfil, naquela dinâmica que Deus vai colocar você naquela situação. E, de repente, a despeito de tudo que nós estamos lendo, inesperadamente Deus coloca a situação da mulher samaritana dentro desse contexto. Não a situação em si, mas dentro do contexto da música. E eu vi, o que é que tem a ver? Tem a ver que o Evangelho de João ele foi escrito para um povo gentio, um povo que não tinha sido escolhido por Deus no primeiro momento, porque ele veio para os judeus. João, escrito para os gentios, e Jesus, quando encontra essa mulher no poço de Samaria, está ali personificando justamente aquele povo que não estava dentro do contexto, porque o samaritano, apesar de ser parente do judeu, havia rompido essa aliança quando se volta para a idolatria anos atrás. E está ali, samaritana, uma mulher, fora do contexto pela sua origem e por ser uma mulher, mas ela se encontra com Jesus num poço, e num poço tem água. E ela diz para Jesus, faz uma pergunta sobre adoração. Adoração e água. Adoração e aquilo que passa dentro do seu coração, porque ela quer vincular, segundo aquilo que ela aprendeu, adoração a um lugar. Ou a um lugar que ela ouve que ela tem que adorar, ou a um lugar onde ela ouve que os judeus adoram. E no contexto da água que Jesus vai pedir e vai oferecer a ela, a água da vida, Jesus diz para ela que a adoração não está vinculada a um lugar apenas. Aquele momento, até aquele momento, sim. Porque o samaritano achava que só adorava quando estava naquele lugar. O judeu achava que só adorava quando estava num lugar, em Jerusalém. Mas Jesus diz não, que a adoração, ela estava vinculada àquele lugar enquanto eles não encontrassem a verdadeira libertação. E a hora da libertação estava chegando. A hora era chegada. E ela disse que tinha ouvido falar de longe, mas ele estava dizendo que ele agora estava se apresentando a ela. E por que isso está no livro do Evangelho de João? Porque é no Evangelho de João que o evangelista começa a narrar o princípio de todas as coisas em meio à água. Jesus está falando de recomeço na vida da mulher. Jesus está falando de adoração com a mulher. Jesus está falando da vida dela recomeçar de uma maneira diferente. E eu entendi que isso está sendo falado no livro, no Evangelho de João, aonde começa dizendo que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João começa falando, fazendo uma menção a Gênesis, onde tudo começa com água. O Evangelho de João está dizendo que o gentio que foi fadado ao fracasso, ou foi destinado a uma vida sem
recomeço, do Espírito, ele pode recomeçar. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você talvez ainda não esteja entendendo onde eu quero chegar, mas você vai entender. Porque a mulher samaritana está no Evangelho de João. E o Evangelho de João aponta para Gênesis. E quando eu tenho Gênesis capítulo 1, versículo 2, o 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Eu falo de espaço e falo de vácuo. Eu falo de espaço e falo de vácuo. E em seguida a Bíblia me diz que o Espírito de Deus fazia o quê? Se movia sobre a face das águas. A primeira forma de som que qualquer pessoa tem conhecimento está no princípio de todas as coisas. No espaço vazio, aonde você tem nada, aonde você tem vácuo, a Bíblia me diz que há um movimento. E quando eu vou olhar lá no hebraico, esse movimento chama-se ruá, diz sopro de Deus. Aleluia. E todo som pequeno no vácuo, ele produz, quem sabe o nome da palavra? Todo som no vácuo produz. Alô? Produz? E eco é som. Aleluia. Aleluia. Eu encontro Jesus falando para a mulher samaritana de uma transformação que ele fala no Evangelho de João, mas que já está lá no Gênesis. Deus é o primeiro que produz som, produz eco. E quando eu começo a olhar esse versículo que diz que Deus produz som, e o som reverbera no eco, no vácuo, produzindo eco, eu vou entender por que é que Jubal criou o primeiro instrumento de cordas. Porque ele se inspira no som que reverbera. Ele começa, o que o homem tem no início de todas as coisas? Ele tem sons. O som no ar, ele se reproduz a 340 metros por segundo. 340 metros. Então, se eu estou aqui no ar e faço, estou entrando na seara dos músicos, ele se reproduz de uma maneira. Se eu faço som, se reproduzir na água doce, ele se reproduz a cerca de 1.340 metros por segundo, se eu não me engano. Mas se eu faço na água salgada, eu tenho cerca de 1.470 metros por segundo, se reproduz mais rapidamente. É por isso que lá no início, o Espírito de Deus, quando é soprado na água, faz barulho. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando eu olho que o Espírito de Deus se movia na face das águas, essa palavra que eu tenho é o Elohim, é o Deus Trino, é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Significa que quando não tinha nada, já existia louvor à pessoa do Deus Pai. Aleluia. Já existia movimento de adoração. Deus está falando com aquela mulher que a adoração independe da situação que nós estamos vivendo. E aí eu fui lá para o Salmo. A palavra Salmo significa louvor, adoração. Terralar significa adorar. Livro de Salmos, Terrilim significa cânticos. É plural, Iem. No hebraico pluraliza a palavra. E você começa a entender por que os salmos estão classificados como
feliz. Há salmos que eu levanto as mãos porque eu estou triste, independente, mas eu levanto a mão pedindo socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez do céu e a terra. É o Espírito de Deus se movendo no caos. Oh, aleluia. Mas há salmos que eram cantados de ano em ano quando se subiam os degraus, cânticos dos degraus. Eu passava tristeza em volta da cidade, mas quando eu subia os degraus do templo, eu estava alegre porque eu tinha mais um fôlego de vida, porque Deus me deu mais um ano de vitória. Então eu cantava alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor, as tuas portas se alegram, ó Jerusalém. É o Espírito de Deus me fazendo levantar os braços e agradecer porque eu estou vivo e posso entrar pelas portas da casa de Deus. Oh, Ramanabaxé. Mas por que eu tenho que ficar de pé e adorar? Eu adoro sentado mesmo. É porque sentado eu desconcentro. É porque sentado eu esqueço que eu tenho duas pernas que Deus me deu para caminhar. É porque sentado eu esqueço que um dia eu vou ficar velho. E Eclesiastes capítulo 12 me diz que os homens fortes vão enfraquecer e não serão capazes de se manter de pé. Então eu tenho que usar os homens fortes enquanto eles estão fortes, e eu posso levantar e dizer: oh, Ramachura Manabassi. Há um salmo, um tipo de salmo, um tipo de adoração. Quando eu falo salmo, estou falando canção, estou falando adoração, que chama Halá. É tipo quando eu canto o aleluia de Handel. Aleluia, 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 aleluia. Tô alegre, tô alegre, tô alegre, tô alegre. Pode estar tudo difícil, pois o Senhor é onipotente. O Senhor é onipotente. Reina. O Senhor é onipotente. Reina. O Senhor é onipotente. Reina. E a palavra do Senhor vai me dizer no Salmo 33, versículo 3, aleluia, o Espírito de Deus se move aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Às vezes nós carregamos um vício na nossa vida. Ah, se é para Jesus, está bom. Se é para Jesus, vou cantar de qualquer jeito. Se é para Jesus, vou tocar de qualquer jeito. E a gente não precisa nem ir para o louvor. Quando nós queremos fazer alguma coisa boa para nós, a gente tem que procurar a perfeição. O Usain Bolt, a gente sabe que foi o maior corredor de fundo que a gente teve, fez história. E ele correu anos e anos e anos se preparando, procurando a forma física perfeita para correr por alguns minutos e alcançar, quebrar o recorde mundial. Eu às vezes vou fazer alguma coisa para Deus e eu digo para Deus assim: não consegui. Ah, mas o Senhor me entende. É para Deus, tá bom. E às vezes queremos embasar a nossa má vontade, a nossa falta de excelência na Bíblia. Nós temos ainda 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 15.
15. Diz assim a Bíblia: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Então eu preciso, quanto mais nós buscamos o aperfeiçoamento material, mais nós descansamos e deixamos o Espírito de Deus fluir e nos usar. Quanto mais você se aperfeiçoa, quanto mais você conhece aquilo que você prega, quanto mais você conhece o Deus que você serve, mais Deus vai usar você com poder e glória, mais você vai descansar e vai dizer: este aqui é Espírito de Deus. Há pessoas que só se preparam quando elas têm que fazer uma apresentação para tudo na vida. E aí eu vou dizer para você, sabe por que é que Saul, todas as vezes que ele estava agitado, ele mandava chamar Davi? Ele não mandava chamar um músico profissional. Ele tinha muitos no palácio dele, ele não tinha 10 músicos, ele não tinha 20 músicos. Quando o rei teve um sonho e chamou todos os seus adivinhos, todos os seus magos, todos os seus encantadores, e ninguém conseguia entender, acertar, saber, interpretar o sonho que o rei teve, e disseram para ele: olha, chama Daniel, porque o Espírito dos deuses está sobre ele. Ele vai saber dizer o que o rei sonhou e vai dar a interpretação. Aleluia. Porque a gente não tem que fazer jejum no dia que a gente vai expulsar um demônio. A gente não tem que ler a Bíblia no dia que a gente vai evangelizar alguém. Vida com Deus, ela tem que ser contínua. Vida com Deus, ela tem que ser ininterrupta. Tá certo que tem dia que você está mais fraco, tem dia que você está mais forte, mas você não pode ficar caído. E uma das palavras de Deus para você essa noite: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre os dias. Se Daniel tinha uma vida de oração, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele estava em comunhão constante com Deus. E eu não vou achar um Davi ensaiando para tocar para o rei. Eu não vou achar um Davi ensaiando para tocar numa orquestra. Eu não vou achar Davi ensaiando para cantar na igreja. Mas eu vou achar um salmo que é atribuído a Davi. Quando antes dele ser ungido rei, antes dele combater com Golias, ele estava apacentando as ovelhas do pai dele. As ovelhas da malhada, aquela que não tinha nenhum valor, aquela que ela deixava para o pastor, que nem era considerado pastor oficialmente. Mas Davi estava ali com a meia dúzia de ovelhinha, que ninguém fazia questão. Estamos todos aqui, Samuel. Falta algum? Falta o menorzinho. Está lá com as ovelhas da malhada. Então vamos preparar tudo aqui, mas ninguém senta na mesa. Aleluia. Se ele chegar. Mas enquanto ele estava lá, a Bíblia diz que esse instrumento que foi feito por Jubal, que tem sons e vibrações, que vibra e causa uma sensação de bem-estar aos ouvidos e à alma. Davi estava tangendo e dizendo, não sei como, vou dizer aqui, uma melodia que eu conheço. O Senhor é meu pastor, aleluia, nada me faltará.
Quando estamos na frente, Deus nos mede pelo que nós somos quando estamos sozinhos. É por isso que Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. O Espírito de Deus se movia em Davi. E quando o Espírito de Deus se move em você, quando o Espírito de Deus se move em mim, dá eco, o som vai para fora e reverbera lá longe. Quando os espíritos começavam a incomodar Saul, ele dizia: chama aquele rapazinho lá. Chama aquele rapazinho lá. O filho de Jessé, porque ele pediu para apresentarem para ele. Deixa eu dizer para você uma coisa. Talvez você diga assim: ninguém fala de mim, ninguém apresenta meu currículo. Deixa o Espírito de Deus se mover em você, que alguém vai dar tua ficha. Alguém vai dar tua ficha quando o Espírito de Deus se movimentar. Quem é aquele rapazinho? Ele é o filho de Jessé, Berenita. Chama ele. E a Bíblia diz que quando os dedos de Davi começavam a tanger a harpa, a sua cítara, os espíritos se revoltavam e deixavam Saul. Glória a Deus. Um coração quebrantado, um espírito reto. Ontem nós ouvimos aqui que alguém às vezes quer inspirar o seu relaxamento em Paulo e Silas na prisão. Quando eu penso na Bíblia, eu penso que Paulo fazia parte do Sinédrio. Paulo fazia parte da sinagoga. Foi criado aos pés de Gamaliel, uma escola conservadora de Israel. Quando você é criado na acepção da palavra, no ensino, você canta, você toca, você prega, você ensina, você limpa, você serve, você faz. Aleluia! Paulo cantava. Paulo sabia cantar. Ele sabia como era a liturgia do culto. E Silas? Silas era um judeu helenista. E o helenista perseguia a perfeição humana, a perfeição das cordas vocais, a perfeição do louvor, a perfeição da impostação de voz. Vamos voltar para o texto. À meia-noite, Paulo e Silas, sabendo que iam morrer, eles resolvem fazer a última coisa que eles podem fazer. Começam a cantar. Glória a ti, aleluia. Ela baixou, oh, aleluia. Com isso, eu quero perguntar para você: como tem sido a sua adoração? Como tem sido a sua adoração? Será que você pode melhorar a sua adoração? Será que esse Espírito de Deus, se você está olhando, está achando um vácuo, onde você pode adorar e está reclamando, onde você não está vendo nada
se tem alguma coisa para adorar. No vácuo, o Espírito de Deus se movia. Aleluia. Aonde há movimento, aonde há som, aparece alguma coisa criada. Nesse contexto de Gênesis, após esse movimento do Espírito, esse movimento de som, Deus lança uma palavra: haja, e aparece. Na palavra de Jesus para a mulher samaritana, naquele contexto onde aquela mulher estava vazia, achando que tinha tanta coisa na sua vida, quando Jesus diz para ela que Ele é o Cristo enviado, vai lá e chama seu marido e ela diz: eu não tenho. A primeira coisa que se manifesta na vida daquela mulher é a verdade, porque o som do Espírito de Deus na nossa vida foi falado aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos. Você é pregador, está resistindo a um chamado que você sabe que você tem. Mas Deus hoje estabeleceu um marco na sua vida. Deus hoje fez cair uma barreira na sua vida. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro. E Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para você que Ele vai fazer. Você vai ver e nós vamos ver. Nós vamos ver. Não adianta resistir e dizer: não, Senhor, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Tem hinos de essa que diz: é tudo teu cantinho e eu no meu. Deus vai te dar muitos cantos. Deus vai te tirar do canto e vai te colocar no centro. Assim diz o Senhor. E o haja de Deus na vida daquela mulher aconteceu. Porque ela sai dali. E aonde os discípulos faziam barulho, mas não era o barulho do Espírito, tinham acabado de sair fazendo compra para Jesus, ela entra dizendo: conheci o homem que é profeta. E a cidade inteira sai correndo atrás de Jesus para constatar. Nós precisamos melhorar a nossa oração. Aqui na terra é um treinamento. No céu ninguém adora de mão arreada. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Ó, reticências para quem é inteligente. Você quer ir para o céu? A Adina entendeu, a irmã também. Vamos ver se você entendeu o que elas entenderam. Você quer ir para o céu? Amém. Aleluia. No céu ninguém adora de mão para baixo. Você pode ler Daniel, você pode ler Ezequiel, você pode ler Apocalipse. Você vai ver que todas as vezes que eles contam as visões do céu, está todo mundo com as mãos para cima, adorando. Quem quer ir para o céu, é bom começar a aprender a adorar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu também nunca li na Bíblia que alguém adore sentado, que tem alguém. A única pessoa que a Bíblia menciona trono e assentamento por causa do poder é Deus. E o Novo Testamento faz menção de alguém que se assenta à sua direita e à sua esquerda. E vem a mãe de João, de Pedro, querendo que ele se assente. E nem começaram a fazer a obra que Jesus tinha para eles. E já pede para Jesus
treinar a adorar. Vamos ficar de pé. Espírito de Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa. A gente tem hoje, muito famoso no mundo, são as conchas acústicas. Uma das mais famosas é aquela que fica lá na Austrália, famosíssima. Uma honra tocar naquele lugar, cantar naquele lugar. Todas essas criações saem daqui do Gênesis 1:2. Porque conforme o som vai se reproduzindo, ele vai reverberando como se ele fosse grandes bolhas. Quem aqui já fez o exame de ultrassom? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, Doppler. Tudo isso é baseado no som. Sabe de onde eles tiraram isso? Gênesis capítulo 1, versículo 2. A gente tem que bater continência para o nosso Deus. Aplauda Jesus, ele merece. Existe uma música adequada, é caríssimo o curso onde você aprende isso. Existe uma música adequada que trabalha a sua concentração. É caríssimo o curso que te ensina isso, para você fixar o conhecimento. Nós tivemos pianistas, grandes músicos que eram cegos. E quem disse que para você saber música, você precisa enxergar? Ajuda muito. Quem disse que para você ser um bom músico, você precisa saber ler e escrever? Eu quero dizer para você, comece a deixar o Espírito de Deus entrar no vácuo. Entrar no vácuo. Todo lugar onde tem espaço, diga: Senhor, inunda o vácuo da minha vida. Seja no conhecimento, seja na tua vida espiritual, seja no espaço onde você esteja, até mesmo onde esteja havendo pecado. O Espírito Santo, ele pode entrar e preencher e fazer as ondas se proliferarem te dar vitória. E nessa noite ele está aqui. Eu queria que você tocasse também com grande amor de Deus. Glória a ti, Pai. E eu sei que nessa